Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Boa noite, começa agora mais um programa Observatório Regional aqui na TV Rede Paulista. Hoje a gente conversa com o presidente da DAI, Jamil Yatin. Quem também participa desta edição do programa Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí, André Benassi. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF, o 22 da NET, pelo livestream. Acesse a nossa página tvredepaulista.com.br. Não saia daí que a gente volta em instantes, hoje recebendo o presidente da DAI, Jamil Yatin. Até já! Boa noite, já estamos de volta com o programa Observatório Regional e a gente recebe hoje aqui em nosso estúdio o presidente da DAI, Jamil Yatin. Bom, que recentemente a cidade de Jundiaí e o senhor também, muito citado na imprensa nacional com relação a ser uma das poucas cidades do país em uma situação, não sei se a gente pode dizer confortável, né? Se isso não é perigoso ou não daqui para frente. Mas enfim, hoje, depois de todas essas chuvas desse mês de fevereiro, a situação da represa do município é 100%. Hoje a situação a represa hoje está cheia. Hoje a represa praticamente está no seu 100%, né, de capacidade, né, devido às chuvas que aconteceram na nossa região, nas cabeceiras do nosso rio, no principal rio é o Jundiaí Mirim. Então hoje a gente está numa situação confortável. Só não estamos mais confortável porque a represa que nos abastece, que é o Cantareira, continua com problemas, né? Você vai dizer, mas a Cantareira com Jundiaí, é que o rio Atibaia, você é proveniente do sistema Cantareira. Então ele chega à nossa cidade com uma capacidade boa para a gente fazer o recalque, que nós temos o direito de recalcar 1.200 litros por segundo. Na verdade, nós não estamos fazendo mais uso desse recalque faz 10 dias, justamente por causa das boas chuvas que vem acontecendo. O nosso rio Jundiaí Mirim voltou para uma capacidade normal, né? Então, só a água do rio Jundiaí Mirim já está servindo para abastecer a cidade, né? Quer dizer, então, a situação é confortável, mas a gente necessita ainda que a população continue nos ajudando, como está fazendo, né? Agora, essa água da chuva, bom, se está 100%, óbvio que ela vai para algum lugar, ela segue o curso normal, aí sim, é a natureza. Sim, é a natureza, ela segue o curso do rio Jundiaí Mirim, ela abastece a nossa represa e depois segue o seu leito normal, né, que acaba indo para o rio Jundiaí. Né? Bom, mas o ideal seria aumentar essa capacidade da represa. Né? É isso mesmo. Tá, hoje são armazenamento 9 bilhões de litros. São 8 bilhões e 300, né? Nós estamos fazendo um trabalho, né? Eu estou preparando a cidade, como costumo dizer, a água não é um sistema viário, né? Uma coisa que você corrige um trânsito com um viaduto, com uma desapropriação. A água você tem que pensar sempre na capacidade futuro, né? Quer dizer, o desenvolvimento de Jundiaí está aí, né? Está aí, a gente, todo mundo percebeu o que Jundiaí cresceu nos seus 20, 30 anos, né? Então a gente tem que continuar observando o crescimento da cidade. Então eu estou fazendo uma obra para esse ano aqui ainda, para aumentar a capacidade em 1 bilhão de litros. Então de 8.300 irá para 9 bilhões e 300. O ideal mesmo, para próximas gerações, seria de quanto? Olha, nós já estamos com um projeto, nós estamos já com uma empresa contratada, onde a gente está fazendo uma batimetria, todo um estudo da represa, para a gente fazer o aprofundamento da represa. Então, o que vai acontecer? Com esse estudo, a gente vai poder
trabalhar na represa, tirar as licenças e aumentar a capacidade em 50%. Quer dizer, esse ano, só com o alteamento do vertedouro, a gente consegue um ganho de 1 bilhão de litros. Com esse aprofundamento que a gente já tem o projeto, quer dizer, ao longo da administração, nós vamos colocar essa capacidade para 12 bilhões e 500 mil litros. Então, a gente de 8 iria para 12, então nós iríamos aumentar a capacidade da represa em 50%. Que é um ganho gigantesco, né? É um bom passo para o futuro, né? E preparar a cidade para um crescimento, né? Agora, André, impressionante, né? Assim, a velocidade das coisas, e a gente sempre muda o foco, né? Certamente o Jamil, por exemplo, já foi perguntado sobre qualidade de água e diarreia, enfim, que você tem ali 4 milhões de pessoas no mundo internadas ano por causa de diarreia pela péssima qualidade da água. E hoje muda-se, o foco é, olha, vamos ter, não vamos ter, vai faltar, não vai faltar. Eu acho que agora o pensamento de todos os administradores, esse pensamento tem que estar voltado para daqui 20, 30 anos, senão vai quebrar mesmo. Entendi. Aí vai faltar luz, empresas vão embora e aí é uma guerra entre estados, entre municípios, para ver quem é que vai ficar com a água. Eu acho muito importante que a população, de modo geral, comece a pensar em mandatários, porque quem vai gerenciar prefeituras, governos, essas pessoas têm que ter visão de futuro, não pode apenas gozar o futuro, aliás, o presente confortavelmente e não se preocupar com o futuro, é preciso viver. Então, eu gostaria imensamente, eu trabalho intensamente nesse sentido, preparar as pessoas para começar a analisar pessoas que vai comandar o município, o estado, a nação, e não apenas aquele que vai fazer discurso de eleição. Pelo seguinte, se prepara como? Prepara bons mandatários, pessoas que se preocupam em dar à população retorno de trabalho, deixar um pouco de lado a prosa, a conversinha e passar a fazer planejamento. Eu acho que aconteceu isso na cidade de Jundiaí. Estranho que uma cidade como Campinas, do porte de Campinas, não tenha isso, enquanto que algumas cidades menores têm. É estranho também, não só Campinas, muitas outras cidades grandes de porte estão passando esse problema, que não precisava passar. Então a natureza se encarrega disso, se encarrega mais coisa, de deixar o homem preocupado em receber água de chuva, trabalhar água de chuva, começar a usar aquecedor solar, evitar energia elétrica vindo da corrente de água, e isso daí tudo ajudaria a construir uma nação. O que se vê hoje, o que se viu num tempo até agora, é gente preocupada em depredar coisa. Então nós precisamos começar a ver pessoas preocupadas em construir. É isso que precisa fazer. Entendo. Pois é, e até hoje, né, a gente vê aí notícias de gente invadindo as margens das represas de São Paulo, né? Quer dizer, hoje você já teve uma invasão, enfim, desmatamento, isso, até o desmatamento da Amazônia reflete também no clima aqui, enfim, nessas chuvas, tudo. E acho que o André tem razão, né? Mexemos com a natureza e agora a gente está pagando. Agora, outra questão, Jamil, é o seguinte, o cidadão de Jundiaí, ele consome diariamente 166 litros d'água. Uma família média de 3 a 4 pessoas, isso dá por mês 16 mil litros. É uma média nacional, a gente não está nem acima nem abaixo, porém ainda é um pouco acima daquele índice recomendado pela Organização das Nações Unidas. De que forma que o senhor, à frente da DAE, e tem trabalhado muito também, acho que com o Pedro, com o prefeito, para tentar conscientizar a população que a gente ainda consome muita água. Mesmo hoje, o reservatório estendo com a sua capacidade máxima, a gente poderia
consumir menos água. Então, como é que vocês pretendem trabalhar isso? É multa, não sei, enfim, estão trabalhando com o legislativo, de que forma que isso vai ser feito? A DAI já vem trabalhando nesse sentido praticamente desde dezembro de 2013, né? Quando a gente começou a ter informações do PCJ, que é a entidade que cuida aqui da bacia, né? da hídrica da região, que ia ter uma estiagem grande. Então nós começamos a fazer um trabalho de conscientização da população com os meios, né, de comunicação, né, e nas nossas contas de água. Então a gente sentiu que a população reduziu isso. Quer dizer, e nas nossas pesquisas a gente tem recebido boas notícias, que não tem feito falta nenhuma e as pessoas estão contentes com a redução. Quer dizer, isso daí praticamente ficou implícito nas famílias de que essa água que eles economizaram é para sempre, né? A gente está sentindo isso. Nós tivemos um ganho, uma economia, né? A nossa empresa é de vender água, né? Quer dizer, nós tivemos uma economia de 15%, isso comprovado nas nossas contas. A nossa arrecadação diminuiu 15%, porque a população nos atendeu. Fora dizer que a gente está fazendo algumas ações, né, justamente para isso que você falou, invasão das margens, não é só de favela. Normalmente um condomínio normal, onde tem uma natureza e você praticamente faz um condomínio, você tem que reservar todos os direitos da natureza, né? Nascentes, riachos, tudo isso. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo. Vai aparecer na minha administração? Não. Né? O ex-prefeito André Menace, ele tem toda a razão. O administrador, ele não pode pensar, eu vou trabalhar para 1, 2, 3, 4 anos e tentar alguma coisa. O administrador nessa área não pode, tem que ser apolítico, ele tem que pensar para o futuro da cidade, né? Quer dizer, então, o administrador que não pensar nisso, querer só o imediato vai trazer problemas. Então, eu tô fazendo com que a população sinta esse trabalho e vai sentir, vai perceber ao longo dos anos, 15, 20 anos, que a gente está fazendo esse reflorestamento. Nós estamos visitando todas as propriedades rurais para fazer um bom trabalho de reflorestamento, recuperação e tudo mais. Agora, assim, não se mexe na conta, no valor da conta. Não. Consumo excedeu? Não. Aí não, por enquanto não. Por enquanto não, porque eu não estou fazendo um racionamento, né? Então, a gente já tem tudo preparado, né? Para, se precisar, a gente entrar com várias ações, né? Racionamento, então, lógico, a pessoa vai estar lavando o carro, então tem as sanções, isso é normal. Por enquanto, o Jundiaí, a cidade tem correspondido. Bom, o programa Observatório Regional faz uma rápida parada. Não sai daí, continue com a gente, que a gente volta em instantes, hoje entrevistando o presidente da DAI, Jamil Yatin. Até já. Já estamos de volta, agora com o último bloco do programa Observatório Regional. Nesta noite a gente conversa com o presidente da DAI, Jamil Yatin. Presidente, hoje a cidade tem quase 400 mil habitantes, a capacidade do reservatório de 8.300 sobe no fim do ano para 9.300, mais um acréscimo de 1 bilhão de litros. Porém, a densidade demográfica aí tende a vir num crescente, talvez até maior do que o investimento público. Então eu gostaria de saber do senhor o seguinte, vamos supor, 450, 500 mil habitantes, que deve ser o planejamento para daqui 15 anos na cidade de Jundiaí. É possível acompanhar esse crescimento populacional e o investimento público na questão hídrica? Sim, é possível. Nós estamos trabalhando para isso. Então, a gente está tomando algumas medidas, né, de economia de água, né? Nós estamos diminuindo a nossa perda, estamos trabalhando pesado nisso, né? A perda hoje é de 30. Nós quando chegamos era de 38, né? Hoje podemos dizer que estamos em 30. 30, o Brasil é 40, né? Era quase 40. Quer dizer, hoje a gente está em 30 e eu estou prometendo que a gente vai diminuir isso, conseguir chegar a 20, 22,
que pode parecer um número assustador, mas não, é um número magnífico, né? Vamos dizer, o Japão, por exemplo, é de 8 a 10, mas o Japão é um país que vem trabalhando nisso por diversos motivos, por natureza, por problema social ou de guerra, então eles vêm trabalhando isso, é um país muito e bem menor, né? Então a gente está trabalhando numa perda para diminuir isso. Nós estamos trabalhando em troca de tubulação, né? Jundiaí tem ainda a tubulação antiga, onde faz com que aconteça perdas, né? Numa tomada de pressão, por exemplo, de dia um tipo de pressão, à noite é outra, então muitas vezes algum encanamento não aguenta. A gente está trabalhando em reservatórios, em 6 pontos de reservação, entendeu? Onde vai ter reservatórios de 5 milhões de litros de água, quer dizer, então isso serve para você distribuir melhor a rede, entendeu? Preparar a cidade para que se perca menos, né? Nós estamos trabalhando também na troca dos hidrômetros, onde acaba tendo uma leitura errada. Quer dizer, a gente está, nos nossos hidrantes, trocamos 380 hidrantes. Então, tudo isso a gente está preparando a cidade. Porque o que a cidade quer? Bem como disse o nosso ex-prefeito André, a cidade tem que se preparar. O problema hídrico é um problema sério. Quer dizer, não é só o consumo humano que é o número 1, mas uma indústria. Como que acontece com o desenvolvimento de uma cidade? Ah, vai crescer. Se faltar água, esse crescimento que você falou não vai existir. Como que uma empresa se desloca para uma cidade onde falta água, falta energia? Então você tem que preparar a cidade para isso. E Jundiaí está preparada para isso. Entendeu? Não, a gente tem que dar continuidade de uma coisa que já vem vindo de anos, entendeu? Então a gente tem que deixar essa herança para as próximas administrações, entendeu? Não? Então, eu estou trabalhando para isso, a ordem é trabalhar para isso. Então, a gente está fazendo um trabalho que não aparece, como eu disse para você. A gente está visitamos 350 propriedades, onde nós estamos identificando com geomapeamento, quer dizer, nascente por nascente. É um trabalho de formiguinha, entendeu? Não? Como que o rio Jundiaí-Mirim nos dá, num tempo de estiagem, 200 litros por minuto? Porque ele continua vivo. O normal dele é 400, e numa estiagem normal. Quer dizer, então a tendência é se manter. Enquanto outros rios de outras cidades secaram, o nosso continuou dando. Então, por isso que a nossa represa continuou viva. Né? Então, esse é um trabalho que, às vezes, a gente está aparecendo um pouquinho mais, porque a água aí está numa crescente, né? As pessoas falando muito dela, mas normalmente isso não aparece, né? Normalmente esse trabalho é feito e o curso da cidade vai seguindo. Presidente, o senhor falou, tá certo quando o senhor diz, por exemplo, uma cidade sem água, a empresa não se instala. André já foi administrador, já foi prefeito 2 vezes da cidade, e o senhor agora à frente da DAI. É possível também, olha, acima de 600 funcionários você vai se instalar, porém, existe alguma contrapartida. E agora nós vamos falar da água. Olha, é água de reuso, o seu sistema vai ser esse, deve funcionar dessa forma daqui para frente? Não só a questão de imposto para o município, arrecadação, mas essa contrapartida para você agora também preservar o seu recurso? Eu não tenho dúvida, né? Eu tenho certeza que o ex-prefeito tem uma experiência muito grande e viveu isso por muito tempo, né? Eu não tenho dúvida que essa situação, prefeito, foi um divisor de água, né? Divisor de águas, porque quem que ia imaginar, prefeito, que uma cidade, um país, né, tropical fosse ter esse tipo de problema? Hoje a gente sabe que esse tipo de problema existe. Então, as administrações que não pensar em reuso, em você pegar uma contrapartida de uma empresa que vai vir, falar, você só quer água do DAI, que a gente trate tudo. Não, olha, você vai uma cisterna, você tem que praticar um reuso, quer dizer, você tem que fazer a sua parte para a gente poder fornecer aquela água normal. Quer dizer, eu não tenho dúvida disso. Eu sempre digo o seguinte, que o que o homem não faz por comodismo ou conforto exagerado,
a natureza se incumbe de fazer. Então a sociedade vai fazer porque a natureza está ensinando isso. Verdade. Mais que os homens. É verdade. Quer dizer, é um sinal, né? Quer dizer, então, eu não tenho dúvida que as administrações que não pensarem nisso realmente vai ter problemas, né? E eu tenho alguns números aqui, o Jamil e André, olha só. 40% da população hoje enfrenta um problema de escassez de água. Até 2025, serão quase 3 bilhões de habitantes no planeta sem água. Significa hoje, em 2015, quase metade da população mundial. 99% da água do planeta não são para consumo humano, ou seja, falta água. Então, aí eu lhe pergunto, presidente Jamil Yatin, essa situação atual, hoje, que a gente vive no estado de São Paulo, ela é irreversível? Eu acho que é reversível, só que a gente tem que pensar num futuro com essa problemática. Como eu te disse, vamos dizer, muitas vezes os governadores, a gente vive num país tropical, então a gente contava muito com a natureza. Hoje a gente sabe que isso não acontece. Mas então, se não tiver investimento, quer dizer, quanto de água de reuso é utilizado no Brasil, no estado de São Paulo, né? Se você pegar um percentual, vai te assustar. Quer dizer, então hoje não tem mais como você não estudar transposições, entendeu? Reuso, reaproveitamento, dessalinização, isso não existe mais. Isso tudo para você ajudar ao ser humano a manter a água do ser humano. Quer dizer, então você pode misturar, quer dizer, tem várias alternativas que são usadas em países de primeiro mundo, né? Onde uma água de reuso é misturada com uma água boa, quer dizer, e as pessoas não percebem. Muitas vezes é uma questão de cultura, doutor André. A própria energia, a energia que existe na natureza, dá para ir ajudando no controle, porque nós vamos ter problema com energia elétrica. E nós sabemos que o sol é uma fonte fantástica de energia. Muitas residências, muito condomínio pode usar a energia solar. Sim, a gente está fazendo um convênio com a Proemp, aqui em Jundiaí, certo? Que tem tudo para dar muito certo isso. Quer dizer, onde tem os condomínios, onde eles estão fazendo um sistema de válvulas de descarga que se utiliza bem menos água, quer dizer, uma ação comunitária, quer dizer, casas com adaptação de reuso, aproveitamento de chuva. Diga uma coisa, quem é que pensava isso alguns anos atrás? Entendeu? Não. Algumas pessoas que eu tenho conversado, não, eu não gasto água, eu fiz uma captação de chuva, uma cisterna, quer dizer, você fala assim, putz, por que eu não fiz isso? Quer dizer, então quem que utiliza isso? Pouca gente. Pouca gente, mas o governo foi alertado. Sim. Quer dizer, a culpa não é só da natureza, não é só porque não choveu. Não, a natureza é lá em cima, a natureza Exato, o governo foi alertado que em 2009 houve um estudo até apocalíptico desse cenário. Perfeito. Né? E foi entregue na gestão do ex-governador Serra. Quer dizer, e quais investimentos deveriam ter sido feitos, ou naquela época, deveriam ser feitos para evitar essa situação. E aí aconteceu dessa questão da falta de chuva de 2014. Posso dar um exemplo, na verdade, a natureza, ela sinaliza. Exatamente. Então, quer dizer, tudo isso que está acontecendo, ela está sinalizando que a coisa pode ser pior daqui a pouco. Essa é a importância. Eu posso dar um exemplo positivo da cidade que a gente mora. Entendeu? Não, isso foi pensado ao longo de muitos anos, né? Eu tenho no meu arquivo, rapidamente isso, eu tenho nos meus arquivos lá do DAI, de 1889, a primeira tubulação da Serra do Japi para o Engabaú. Quer dizer, então, mais recente, em 1953, nós tivemos ali onde, naquela região, o tanquinho, quer dizer, que era uma represinha onde fornecia água. Aí, em 75, uma pessoa teve uma visão,
foi buscar água do rio Atibaia. Quer dizer, então Não, essas 69, pessoas... né? 69 foi a ETA, 75 o recalque de 700 litros, aí depois o senhor foi buscar em 80 mais 500, houve algumas exigências, né? Então vocês vão pegar 1.200 agora, então tem que fazer a represa, tem que arrumar a estação de tratamento de água. Isso não ficou no papel. Agora, alguns governadores deixaram isso no papel. Jundiaí não deixou isso no papel. Então nós não podemos ser penalizados por ter cumprido e feito o dever de casa, correto? Então os repórteres hoje vão visitar a nossa represa, eles falam, não, mas tem água aqui. Tem água por causa disso, eu conto essa história. Então, o Jundiaí sempre teve pessoas com mente visionária, quer dizer, pensaram no futuro. E pronto, hoje nós estamos colhendo. E eu espero deixar esse legado para daqui 15, 20 anos. Tá bom. Jamil, agradeço muito sua presença, sua participação, pelas explicações aqui no programa Observatório Regional. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e economizar, né? Vamos economizar e sempre à disposição. Vocês têm me ajudado muito aí a população entender que a gente tem que economizar sempre. Okay, obrigado. André, obrigado também pela presença e participação aqui no Observatório Regional. Obrigado. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Na próxima semana, a gente se encontra. Até lá.